Olá, sejam bem-vindos então a essa aula, a qual nós vamos falar sobre a radioterapia. Então, o que é essa radioterapia? É um método, então, é um tipo aí de tratamento que é capaz de destruir as células cancerígenas, células tumorais, empregando aí feixes de radiação ionizante. Uma dose pré-calculada da radiação é aplicada em um determinado tempo e o volume de tecido é aí que engloba o tumor, possibilitando então a irradiar toda a célula tumoral. Então, bem resumido grosseiramente, isso é a radioterapia, então, é a aplicação de feixes aí de radiação ionizante. Essa dose que é feita, essa dose é calculada pelo médico radioterapeuta junto com o físico médico, tá? Então, essas duas profissões, o físico médico junto com o médico radioterapeuta, fazem aí o estudo do volume aí da doença, do local, do estadiamento, enfim, para poder chegar aí no consenso e poder calcular aí as doses que serão aplicadas aí de radioterapia. Falando então aí da diferença, né? O que é teleterapia e braquiterapia? Do tempo aí de sessão, é muito rápido a aplicação da medicação, né, da radioterapia. O tempo de cada sessão varia de 5 a 15 minutos no máximo. E podem ser feitas de duas formas. Então, a teleterapia ou terapia externa, que é a aplicação mais comum, que o aparelho fica distante da área que vai ser tratada. E a braquiterapia, que é a aplicação próxima da área que vai ser tratada. Que são aí alguns tipos de tratamento bem específicos, que são muito utilizados nos tumores de cabeça e pescoço, útero e próstata. Da aplicação aí do efeito biológico que se pode ter, normalmente atinge aí o maior número de células neoplásicas, células doentes, e a tolerância dos tecidos normais são respeitadas aí, de acordo com a dose total da radiação. Tá? Então não é feito aí um tratamento a todo custo. Então se avalia também a tolerância aí da aplicação da radioterapia aí frente aí ao que foi proposto. Então essas doses são fracionadas de forma diária. Então, foi programado a aplicação aí de radioterapia e um dia, não, essa dose é fracionada e às vezes 10 dias de tratamento, 15, 20, 25, 30, tá? E assim vai. É um exemplo aí de acelerador linear que faz aí a aplicação desses feixes. Um exemplo aí de máscara para tratamento de cabeça e pescoço. A utilização dessa máscara, pessoal, é para facilitar a aplicação da radiação, a aplicação aí desses feixes, para o paciente não movimentar. Como é uma área muito sensível e muito específica, então se faz necessário aí a utilização da máscara para o paciente poder ficar quieto, sem se mexer, aí na mesa, e poder garantir aí a efetividade aí dessa aplicação. Falando então sobre a radiosensibilidade e radiocurabilidade. Então, a velocidade da regressão tumoral depende aí de alguns fatores, então da sensibilidade do tumor, que depende da origem celular, do grau de diferenciação, da oxigenação, então quanto essa célula aí é nutrida, e a forma clínica de apresentação. Normalmente, os tumores são radiosensíveis e radiocuráveis. A curabilidade, só para vocês entenderem um pouco, a curabilidade local não é só atingida quando a dose da radiação aplicada é letal para toda a célula tumoral, mas não ultrapassa a tolerância dos tecidos normais. Então, volto a falar, não é um tratamento a todo custo, tá? Foi programado X, nós vamos fazer X, e o paciente não está tolerando, às vezes está com a radiodermite, às vezes está sofrendo com os efeitos colaterais aí da radioterapia, náusea, vômito, diarreia, etc. Depende muito do local, né? Então não é um tratamento que é feito a todo custo. Um exemplo, então, como a radioterapia é um método de tratamento local, os efeitos colaterais que vão se ter vai ser no local. Então pode ser indicado aí a aplicação da radioterapia antes ou depois da cirurgia, antes, durante ou após de uma quimioterapia ou somente a rádio. Tá?
Aqui, ó, essa foto é uma área que está sendo tratada, é a área da mama, tá? Então, essa paciente já fez a cirurgia, já fez aí, me parece que é uma mastectomia aí radical, já fez a cirurgia, provavelmente deve ter feito químio e está aqui fazendo a rádio. Das indicações, então, a indicação radical curativa, então, quando se busca é a cura da doença, a remissível, quando o objetivo é fazer a redução tumoral, a profilática, o próprio nome já fala, né, para prevenir que a doença não apareça, então se trata da doença em fase subclínica, isto é, não há volume tumoral presente, mas não é possível célula neoplásica ele dispersa, a paliativa, que busca a remissão dos sintomas, tais como dor, sangramento e compressão de órgãos, e a ablativa, quando se administra radiação para suprimir a função do órgão, como por exemplo o ovário, para obter a castração. Dos efeitos adversos, como eu falei, os efeitos adversos, efeitos colaterais, normalmente é local, né? Então depende muito da área que está sendo tratada. Então, o primeiro tecido que sofre é a pele, e dependendo do que está debaixo da pele, aquela estrutura também é afetada. De forma geral, a literatura fala de alguns efeitos colaterais muito comuns, como a tristeza, cansaço, náuseas e vômitos, perda de apetite, diarreia, mudança de paladar, boca irritada e a famosa radiodermite, que é a queimadura na pele. Aqui alguns exemplos de radiodermite, a gente vê aqui que na região aqui abaixo do pescoço, acima do colo, tem aqui vermelhidão, então uma radiodermite aqui iniciando, que nós temos aí uma radiodermite tardia nessas duas imagens aqui. E é isso, pessoal. São aqui as nossas referências e até a próxima aula.